Vamos começar já quentíssimo o programa, né? A entrevista agora, entrevista ao vivo, é sobre situações pelas quais as pessoas passaram ontem, aqui em São Paulo, no litoral paulista, no Rio de Janeiro, e o que fazer do ponto de vista jurídico, quando um evento extremo climático, um evento climático extremo, danifica seu carro, seu imóvel, né? Quem é motoqueiro, sua moto, você consegue receber uma indenização por isso? Eu vou conversar agora ao vivo com o nosso comentarista das terças-feiras. Ele geralmente está aqui com a gente às terças, né? Às 3h45 da tarde, mas hoje a pauta é tão relevante, tão atual, que resolvemos trazê-lo aqui nesta quinta-feira para o programa. Dr. Ramon Camurugi, muito obrigado pela gentileza, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio My News FM, nosso amigo Marco Aurélio, é um prazer estar contigo nessa tarde de quinta-feira. Hoje, de forma improvisada, eu parei aqui na estrada para poder bater esse papo com vocês. É a segunda vez que eu tenho entrevistado ao vivo em áudio e vídeo diretamente de um carro. Acho que vocês estão descobrindo que carros têm uma excelente acústica e ajudam muito na acústica. E tem mesmo. Bom, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o seguinte, doutor Ramon, cenas chocantes, vimos ontem, né? Principalmente aqui no litoral paulista, aqui em São Paulo também, na capital, mas principalmente no litoral, e no Rio de Janeiro também, cenas chocantes. Teve o muro no bairro de Santa Teresa que caiu, morreram 2 pessoas, entre elas o Tássio, que foi jogador do Botafogo, do Rio. Enfim, quando acontece um evento climático extremo, se... Por exemplo, um automóvel for danificado por uma queda de uma árvore, caiu a árvore em cima do automóvel. O cidadão, a cidadã tem o direito de buscar um reembolso, um ressarcimento? Vamos lá, eu prefiro colocar num caso prático para a gente exemplificar, né? No caso de um carro, eu estou aqui num carro e aí de repente o tempo muda, estou aqui em São Paulo e aí cai uma chuva bem forte. No caso, eu não provoquei aquele caso fortuito, a chuva aconteceu e alagou a rua. De repente o carro se vê praticamente inundado. Nessa situação, se o meu carro tiver o seguro e na apólice contemplar esse determinado índice, né, dessa determinada situação, o seguro ele vai ser obrigado a cumprir todas as regras da apólice e indenizar, de acordo com a tabela FIPE. No caso, se eu causei aquela situação de eminente perigo, vamos dizer, eu estou vendo a rua alagada, estou no local seco, e eu dou causa àquela situação, o seguro ele pode negar a cobertura, tendo em vista que eu coloquei o veículo em risco. Então, tudo precisa ser analisado de acordo com a questão contratual. E em relação aos ventos fortes, às árvores, por exemplo, se por um acaso cair uma árvore e essa árvore for de obrigação da prefeitura aquela manutenção, pode haver uma situação e eu conseguir vincular a queda da árvore junto com os ventos fortes, com a negligência da prefeitura na manutenção. E eu posso requerer, de uma forma de indenização por danos materiais, aquela situação. Mas tudo precisa ser analisado de cada caso. E aí, no caso, por exemplo, da pessoa ter o seguro em dia, o seguro pago, como é que funcionam os trâmites? E quais as documentações necessárias? Pronto. Se o seguro da pessoa tiver em dia, por exemplo, a principal situação é ela ligar para a corretora do seguro e solicitar essa indenização de uma maneira administrativa, apresentar um boletim de ocorrência, se for o caso, e informar, tirar fotos para comprovar onde aconteceu o sinistro, para poder abrir um processo de sinistro e depois, posteriormente, a seguradora ela pagar aquele prejuízo. Mas precisa necessariamente ter cobertura naquela apólice. Se no caso o segurado ele não leu as cláusulas contratuais
e o seguro não colocou a cobertura por caso fortuito ou força maior por elementos climáticos, por exemplo, essa cobertura ela vai ser prejudicada. Mas eu estou falando de vários elementos climáticos, não só vento, como aconteceu em São Paulo, como pode acontecer chuva de granizo, ventos, árvores caem em cima do carro, enchentes, alagamentos. Também pode acontecer se o carro pode pegar fogo, por exemplo. Então, assim, tudo precisa ser coberto pela apólice para poder haver a solicitação desses valores. Bom, vamos falar agora dos casos em que a pessoa não tem o seguro em dia, mas ela alega ou argumenta, aliás, a gente ensina na faculdade de comunicação para evitar ao máximo possível o verbo alegar, né? Alegar é só quando tem uma situação assim, olha, a tua impressão digital estava na roupa da vítima, manchas de sangue também e tudo mais. Mesmo assim, o sujeito alegou inocência, né? Só em casos muito extremos, mas argumenta eu prefiro. Então vamos lá. Se a pessoa argumenta que bom, ela não tinha o seguro do automóvel, mas a queda do poste, a queda da árvore em cima do automóvel se deu por negligência dupla das autoridades públicas. Negligência por causa de medidas ambientais que não foram tomadas e provocaram os eventos extremos, mas também negligência, no sentido de repente, um poste que não recebe manutenção há muito tempo, né? Então aquele poste estava vulnerável a uma ventania e caiu em cima do automóvel. E essa pessoa não tem o seguro, mas ela pode argumentar o seguinte, olha, o meu automóvel foi danificado porque este poste estava vulnerável para essa ventania. Nesse caso, com quem o que ela tem que fazer, qual o procedimento que tem que adotar? Essa é uma pergunta maravilhosa, pergunta dos universitários, né? Então, vamos lá. Nessa situação específica, o que é que podemos falar? É preciso analisar o nexo causal entre a omissão ou o dever de agir do órgão público para que a gente consiga fazer o vínculo comprobatório. Então, no caso desse poste que caiu, é possível comprovar que existiam ferragens expostas, por exemplo, existiam denúncias na prefeitura, nos órgãos públicos, que esse poste estava na iminência de cair, a autoridade administrativa ela já tinha essa ciência que esse poste estava realmente nessas condições. Então, todos esses elementos comprovatórios, a gente pode fazer a vinculação do nexo causal. A mesma coisa em relação à enchente, por exemplo. Se o bueiro, por exemplo, que é obrigação da prefeitura manter aquele bueiro limpo, e esse bueiro, por algum motivo, ele foi obstruído pela falta da manutenção, por exemplo, a gente consegue fazer essa comprovação, onde já tinham denúncias na prefeitura que esse bueiro estava obstruído e a prefeitura não fez essa manutenção. Então, tudo depende do elemento probatório e do nexo causal entre a conduta da omissão ou dever de agir da administração pública juntamente com a questão climática, o caso fortuito ou força maior. Porque a própria prefeitura, ela pode alegar que foi um caso fortuito, uma força maior e negar essa indenização, por exemplo. Mas quando consegue comprovar o nexo causal, é possível requerer na justiça a indenização por danos materiais. Muito bem, doutor Ramon, tem aqui a pergunta bem interessante, por sinal, da ouvinte Cíntia, que mora em Perdizes, aqui em São Paulo. Ela me mandou pelo meu Instagram, Marcos com o Aurélio .al, de América Latina, marcosaurelio.al. Ela me mandou a seguinte pergunta, ela diz, passei por uma situação bem chata no ano passado, quando aconteceu uma forte ventania no dia, diz ela aqui, 21 de agosto. E aqui em Perdizes não foram apenas as janelas do nosso prédio ou dos nossos prédios, foram outras janelas também. No meu caso, a janela do banheiro, que era de vidro, e aberta naquele espécie de véu contrário, espatifou. Num primeiro momento, achei que era algum vizinho do andar de cima, que inadvertidamente deixou cair algum objeto. Só que eu e o porteiro fomos até o quintal e não encontramos nada. E aí chegamos à conclusão de que foi o vento que quebrou o vidro. O que fazer? Eu teria o direito de algum reembolso e de quem? Pergunta da Cíntia de Perdizes. Perfeitamente, ótima pergunta da nossa ouvinte. Então eu vou separar essa situação em três partes.
A primeira parte é levando em consideração que o prédio ele tinha um seguro predial, por exemplo. Nesse seguro, normalmente tem na apólice uma cláusula que fala sobre questões climáticas, como chuva de granizo, por exemplo. E aí vem a questão do vento. Nesse caso específico, se o prédio tiver uma cobertura de uma apólice, é possível requerer a indenização através da seguradora do prédio. Ao mesmo tempo, acontece também se o apartamento ele tiver o seguro. Então, nessas duas situações, a gente pode requerer a indenização por parte da seguradora, tendo isso em cláusula em apólice. Agora, levando em consideração que esse prédio, esse apartamento, ele não tenha nenhum tipo de seguro, nesse caso vai ser muito mais complicado a gente conseguir algum tipo de indenização. Porque a prefeitura ela não dá causa ao vento, por exemplo. Então, a gente só consegue fazer uma responsabilização objetiva de algum órgão público quando a gente consegue comprovar um nexo causal entre a falta ou a omissão do dever de agir da administração pública com a questão da manutenção. Nesse caso específico, a gente está falando de vento. E o vento, a prefeitura não tem nenhum tipo de controle. Então, nessa situação, em relação a questões climáticas, onde não há seguro nesse caso, não tem como requerer indenização nesse momento. Pois é, e agora parece até combinado, né? Mas coincidentemente, agora uma que pode ter a ver com a prefeitura. É o que diz aqui a ouvinte Claudete da Lapa. Diz o seguinte: Marcos, certa vez numa cidade serrana, prefiro não dizer o nome por uma questão de segurança, mas certa vez numa cidade serrana, onde tenho parentes, a correnteza, a rua virou rio, diz ela, a rua virou rio, e a correnteza levou a minha avó, que se chocou contra uma árvore e quebrou a perna, o que foi um grande transtorno para a família. Nesse caso, cabe um processo contra a prefeitura, porque a correnteza pode ter sido pode ter sido em razão de manutenção errada ou lixo acumulado nas bocas de lobo, nas calçadas. E aí eu poderia ter cobrado uma indenização da prefeitura pelo que aconteceu com minha avó? Pergunta da Claudete, que mora aqui em São Paulo, na Lapa, mas diz que esse episódio se passou numa cidade serrana, que ela não quer dizer aqui qual é o nome da cidade. Perfeitamente. Nessa situação, a gente vai também voltar naquele assunto do nexo causal. Se for possível a comprovação da falta da manutenção da via, dos bueiros, por parte da prefeitura, é possível requerer essa indenização. Porém, a cliente, no caso, a avó dela, ela não tem que ter dado causa àquela situação. Então, por que não dado causa? Ela viu a rua alagada e foi lá tentar atravessar a rua, por exemplo. Se ela tentou atravessar, tendo ciência que aquela rua já estava alagada, ela deu causa àquela situação, no caso, a fratura da perna, por exemplo. A correnteza levou, mas ela deu causa à ação. Só que se não foi esse o caso, ela tiver simplesmente parada e de repente a água subiu de uma maneira rápida e a correnteza levou ela não deu causa à situação. Então ela não colocou em perigo a própria vida. E nessa situação específica, a gente pode enquadrar com uma situação de omissão da prefeitura na questão da limpeza urbana, onde aconteceu o entupimento do bueiro e, em consequência do entupimento do bueiro, comprovando isso através de elementos probatórios, como a gente pode pegar filmagens, protocolos na parte da administração pública, tudo isso para substanciar melhor e embasar a nossa petição inicial para requerer uma indenização por danos morais e materiais. Agora, nesse caso, isso tem um aroma de processo judicial bem longo, nesse último caso. Porque envolve comprovar que a prefeitura foi negligente, envolve lutar contra os interesses da própria prefeitura. Nesse caso aí da vovó da Claudete, eu lamento informar para a Claudete, mas é um trabalho a longuíssimo prazo. Ou estou equivocado, doutor Ramon?
Não, é um trabalho a longo prazo, mas assim, se a gente conseguir fazer alguma comprovação onde a negligência foi muito aparente e isso colocou em risco a vida da avó e for necessário algum tipo de liminar, de uma antecipação de tutela para poder ela conseguir algum benefício, por exemplo, a gente pode conseguir uma decisão judicial antecipada através de liminar. Mas, assim, tudo tem que ser analisado cada caso, mas, a princípio, seria uma ação que demoraria muitos anos e, muitas vezes, mesmo ganhando, a prefeitura ainda tem a opção de pagar por precatório. E isso ainda dificulta ainda mais a execução. Doutor Ramon, é sempre uma honra conversar com o senhor. Ele é o nosso comentarista, você que está ouvindo a gente agora, o doutor Ramon Camurugi, é nosso comentarista de assuntos jurídicos. Ele democratiza os assuntos sobre o direito toda terça-feira aqui no Todas as Vozes, às 15h45. Então, 15 para as 4 da tarde, ele democratiza. Só que quando o Fernando, que é o assessor dele, me mandou essa sugestão de pauta, eu disse, não, essa será hoje, porque existe uma questão fundamental em jornalismo chamada fato gerador. Nós temos um fato gerador, que foram as fortes ventanias de ontem e suas consequências. Então, justificou em muito sua presença, digamos que terças às 15h45 ou a qualquer momento em edição extraordinária, que foi o caso de hoje. Doutor Ramon, muito obrigado. Perfeitamente. No direito, a gente diz o nexo causal. Então, houve o nexo causal, infelizmente, das tempestades, dos ventos, que ocasionaram essa situação aí das ventanias e prejuízos para muitas famílias. Mas é uma satisfação estar aqui na Rádio My News e estarei sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas jurídicas. É o nexo causal no direito e o nexo da pauta no jornalismo. Um grande abraço. Conversamos com Ramon Camurugi, advogado, ele que sempre tem coisas muito interessantes para trazer para a gente, chacoalhando as cabecinhas dos que ficaram muito conformados, injetando ânimo na cidadania de todo mundo. Sente o clima.